Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um PGCast. Como vocês já sabem, um podcast para tratar sobre finanças, negócios, empreendedorismo. Hoje estamos recebendo aqui o Rodrigo, ele é CEO da GT Capital. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado também por ter aceito nosso convite. Muito obrigado, fico muito honrado de estar aqui. Já vi vários nomes de amigos, pessoas que eu admiro bastante estando aqui. Então, receber o convite hoje, estar aqui para bater esse papo é um momento bem importante. Então, eu agradeço vocês. E espero contribuir, né? Vocês, com quem está nos assistindo. Que legal. Cara, a primeira pergunta que eu tenho pra ti é como é que alguém larga uma carreira estabilizada no banco pra empreender? De 11 anos, né? De 11 anos. Trabalhou 11 Cara, anos. sabe que assim, é uma pergunta que eu respondo bastante porque acabou que muita gente do mercado financeiro veio atrás de mim e me fazia exatamente essa pergunta. Porque eu sempre digo que o banco, de alguma maneira, e não tá errado, ele nos molda para que a gente não olhe para fora. E a minha história foi assim, eu fiquei 10 anos dentro do banco sem olhar para fora. Assim, nunca conversei com a concorrência, nunca pensei em olhar para fora, porque, de novo, o banco ele vai sempre te moldando para que tu faça isso. Então, foi um erro do banco que me fez olhar para fora, né? O banco demitiu um colega que eu admirava muito, que para mim era a alma da nossa equipe naquele momento, e aí eu olhei para fora. E para respondendo a tua pergunta, né, de como fazer isso, eu acho que tu tem que ter uma preparação muito grande, né? É uma coisa que eu acredito muito também, acho que é uma regra, né, que assim, a gente nunca tá pronto para nada, mas minimamente a gente tem que estar preparado. Então, eu falei, eu fiquei 10 anos do banco sem olhar para fora, e depois eu fiquei um ano me preparando para daí sim fazer o movimento. Então, eu digo que eu precisei fazer desde um curso, por exemplo, de empreendedorismo criativo, porque, cara, eu não tinha a menor Zero. noção, nunca tinha empreendido, comecei no banco com 18 anos, então nunca tinha empreendido, não sabia o que era empreender, era muito difícil para mim pensar que eu ia ter um negócio que dependia de mim, Aham. né? Pra te ver hoje, pô, hoje eu dou risada disso, mas Sim. na época era algo difícil. Então foi legal porque foi um curso, esses dias eu até encontrei um dos caras que me deu aula nesse curso, falei para ele, ó, tem uma empresa hoje há 8 anos e tu foi um dos caras que lá atrás me ajudou a abrir um pouco a cabeça. Então, desde abrir a cabeça para uma coisa que eu não entendia como funcionava, até tirar todas as certificações que existem no mercado financeiro, para também estar preparado para o que viria pela frente. Porque quando eu tomei a decisão de sair do banco, eu não sabia que existiria a GT. O meu plano é, beleza, vou pedir demissão. Ah, não né? foi pra... Não foi para... Não, quando eu pra pedi abrir demissão, direto. não. A história, a linha do tempo é mais ou menos assim. O meu colega, ele é demitido em junho de 2016. Em abril de 17, então quase um ano depois, 10 meses depois, eu chamo meu chefe de São Paulo, peço demissão. Aí ele tenta, não, Rodrigo, pô, vamos pra São Paulo comigo, pô, tem uma vaga pra Mas ti. tu pede demissão sem ter o Sem ter o que próximo fazer. passo. Próximo passo. A minha ideia era o seguinte, era sair do banco, ficar um tempo fora, de repente até viajar, né? Assim, eu tinha 28 para 29 anos. Falei assim, no limite eu vou dar uma viajada, um ano, com o dinheiro da minha rescisão. Quando voltar eu sei que eu tenho alocação em algum lugar, seja Sim. banco, seja na assessoria, enfim, seja planejamento financeiro. Daí eu tinha já tirado as certificações, mas não tinha uma certeza. Então eu chamo meu chefe aqui, ele vem, eu peço demissão, ele tenta contornar, mas aí a minha cabeça já estava fora do banco. E aí ele falou, Rodrigo, então era abril, ele falou, tu espera até julho, que aí eu te demito, tu sai com todos os teus direitos. Eu falei, não, tudo certo, não tem urgência, vamos fazer dessa forma. E aí, espera até julho. Nesse meio tempo, de abril a julho, o Bradesco tinha comprado o HSBC. Então tinha muito funcionário, o banco tinha que fazer uma limpa. E aí o banco criou o primeiro PDV, Plano de Demissão Voluntária. Quando o banco criou o Plano de Demissão Voluntária, o Marcos, que era um colega meu de escritório e hoje é meu sócio, ele tinha 17 anos de banco. Ele olhou para mim e falou assim, cara, é uma chance de eu sair. O banco pagava um bônus por ano trabalhado. Então pensa que eu, Rodrigo, me preparei para sair com, enfim, multa, FGTS, tudo certinho pela demissão. Eu ia ter mais um bônus 11 vezes, que era o tempo que eu tinha de banco, mais, sei lá, 6 meses de plano de saúde, mais 6 meses de vale alimentação. Aí o Marcos falou, cara, é minha chance de também sair pela porta da frente do banco, com uma baita de uma rescisão. Sim. E ele falou, não, peraí, tu tá saindo, e eu vou sair, eu já tô decidido que eu vou sair. O nosso outro colega, hoje sócio, também já tá fora. Cara, a gente tem um negócio aqui, vamos sentar e vamos estruturar isso melhor. Cara, e basicamente foi isso. Essa equipe, né, que virou sócio posteriormente, a gente trabalhou junto por 4 anos. Claro que a gente brincou várias vezes, né? Ah, pô, imagina se a gente tivesse nossa empresa, pô, entrar uma boleta grande lá, Sim. pô, imagina se isso aqui fosse, né, nossa, uma captação grande. E aí a gente sentou pela primeira vez em julho, então, de 2017, falou, cara, vamos montar um negócio, vamos. E aí a gente começou de julho de 2017, eu saí em agosto, o Marcos saiu em setembro. E aí, dia 19 de setembro de 17, a gente funda a GT. Então, pensa que, né, o primeiro... Foi tudo muito rápido, se for A pra primeira ver. faísca Muito foi em rápido. junho de 16, que foi a demissão do nosso colega. E em setembro a gente estava com o CNPJ aberto e já funcionando. E lá no banco, quando vocês eram do mesmo setor, pelo que eu entendi. Sim, era um time. Como é que foi a sensação do superior de vocês? Putz, eu tô perdendo 3, 4 pessoas da mesma equipe. Cara, foi um baque, assim, porque pensa que era uma equipe de 5 pessoas, né? Eles demitiram, que pra mim era a alma do negócio, que foi onde eu saí. No segundo, eu era um menino prodígio ali, que tinha, pô, ainda uma carreira brilhante pela frente. O Marcos, que é nosso sócio hoje, que era o cara que tinha botado de pé o negócio, a estrutura do Bradesco corretor aqui no estado, ele que fez.
Então, assim, era 3 pressas, né? Uma decisão deles, mas 2 decisões nossas. E os outros 2 já tinham decidido que iam para outros mercados. Assim, na verdade, um até continuou no banco, mas foi para concorrência, e o outro foi para TI, nada a ver. Então, o banco se sentia, falou, bom, agora a gente tem um grande problema aqui. E aí, a decisão do banco, para mim, foi a decisão mais errada do lado deles, mas mais assertiva para o nosso lado. O banco decidiu tirar o atendimento daqui de Porto Alegre e mandar para São Paulo. Então, todos os clientes que a gente atendia presencialmente, fisicamente aqui, Foi pra São o Paulo. banco mandou para alguém atender em São Paulo, e cada vez que o cara ligava para São Paulo, era um cara diferente que Sim. atendia. E pra Então, eu quê? posso Pô, dizer Aí para foi a você... chance de vocês entrar. E aí eu posso dizer para você assim, a gente teve uma facilidade, mas assim, o banco nos facilitou um pouco o trabalho de, pô, o cliente daqui gosta Sim, já daqui, conhecia, né? né? E é bairrista, o gaúcho ele daí gosta de ser vocês atendido. praticamente já tinham o contato, era mais fácil bater na porta do Claro, cara. já conhecia. Ó, agora Exato. acontece Assim, isso. fizemos outras estratégias, né? Eu brinco assim, das coisas mais básicas, por exemplo, no nosso escritório, a gente pegou um escritório 2 quadras do banco. Por quê? Porque ali a gente fica no Moinhos de Vento. Cara, Moinhos de Vento é um bairro onde tem muita gente que era cliente da agência Moinhos de Vento. Então, pô, não vamos dificultar pro cara ter que ir, de repente, lá na Carlos Gomes, ter que ir Sim. lá pro Iguatemi. Não, o cara tá aqui, é vizinho. Então, a gente tem histórias de o meu sócio abrir conta no almoço. O cara ia almoçar, o cliente estava na mesa do lado, pegava pela mão, levava no escritório e abria a conta. Eu, por exemplo, eu ia toda semana, eu pegava um Uber para ir na terapia. Em vez de voltar de Uber até a GT, eu ia até o Bradesco, entrava no Bradesco, ia lá na máquina de autoatendimento, fazia um saquezinho, dava uma olhada, encontrava um cliente, pô, dá cartão pro vigilante, ó, se bater na... Porque daí, o que o Bradesco fez? Nosso escritório ficava na Moinhos. Aí tinha uma porta de vidro que é onde ficava o nosso escritório. O banco pegou, apagou a luz e fechou a porta. Aí o cliente chegava lá, tá, mas cadê os guris? Cadê o cara? Aí o vigilante Se lá, o cara tá chegar, aqui, tá aqui. ó, 2 quadras daqui. Então, assim, algumas estratégias que a gente usou ali no início que, né, foi bem importante pro nosso negócio tracionar rápido. Que legal. Foi uma boa sacada. E tu acha que, claro, nunca é fácil tu empreender, nunca é fácil tu começar, mas qual foi o teu maior baque, assim, a partir do momento que, tipo, tá, agora eu sou É responsável nosso, por todas as ações do negócio aqui, né? Cara, sabe que eu acho que o maior baque não foi nem montar um negócio, porque montar um negócio eu não sabia, assim, eu sempre brinco, eu fui o cara que abriu o CNPJ, eu não chamei um contador pra fazer isso, que hoje eu sei o risco que eu corri de eu ter feito isso. Chamei um amigo de colégio, cara, eu preciso de um contrato social, o cara fez contrato social, fui atrás do CNPJ, botei tudo de pé. Eu acho que essa parte, ela foi difícil assim, mas não foi o maior baque. Sabe qual foi o maior baque? É até engraçado. O maior baque foi o seguinte, nós saímos então nós 3, montamos o escritório. Passou 3 meses, um colega de Bradesco bateu lá na porta e falou assim, cara, eu quero trabalhar com vocês. Eu falei, cara, não tem como, a gente tá começando agora. Não tem nada aqui. E ele, não, cara, Tem nem como te pagar. eu vou pedir demissão e eu quero trabalhar com vocês. Eu falei, cara, olha só, tem uma filha a Duda tem 10 hoje, sei lá, tinha 3, 4 anos a filha dele. Eu falei, cara, não faz isso. Cara, a gente quer aqui, tu é um cara que a gente sempre quis trabalhar junto, a gente tinha tentado no banco lá, mas enfim, não deu certo. Segura 1 ano no banco, e aí daqui a 1 ano a gente te chama, porque eu falei, cara, não sei nem como te pagar, porque eu nem sei como eu vou receber. Então, né, ele falou assim, ó, se não for com vocês, então eu vou trabalhar na concorrência. Falei, cara, então é o seguinte, o que eu tenho pra te oferecer? Cara, a gente tinha uma mesa talvez do tamanho dessa daqui, com 4 lugares, né? Nós éramos só 3. Falei, cara, tem esse lugar aqui, eu compro uma cadeira, boto um notebook pra ti, te dou as listas e tu vai atacar as listas com a gente. Falei, cara, tá, fechou. E pra te pagar, eu vou ver como vai ser lá. Do que tu produzir ali, a gente faz um cálculo e te pago. E basicamente foi assim. Então ele foi o primeiro baque que eu tomei. Falei assim, cara, agora eu tenho uma outra pessoa. Porque no papo inicial dos 3 sócios foi o seguinte, nós temos condição de ficar 1 ano sem receber nada. Então, assim, cara, deu tudo errado. Não entra nada de receita. Pô, os clientes não vão vir no ritmo que a gente precisa. Vocês estão tranquilos por 1 ano. Cara, estamos tranquilos. A gente tinha saído bem do banco ali com a rescisão. Então, assim, eu e os meus 2 sócios iniciais, eu tinha essa segurança e, cara, deu tudo errado. Daqui a 1 ano a gente senta e... Mas agora tinha outra pessoa que dependia. Agora tá vindo uma outra pessoa que, pô, tinha esposa, tinha uma filha pequena, tava largando também uma carreira de 10 anos no banco. Aí, ali talvez foi o meu primeiro baque. Falei, cara, peraí, agora tem pessoas que vão depender da gente. E... claro, já tentando resgatar lá um pouquinho lá na frente, passar todo esse tempo já de GT, de sociedade, qual é a tua visão sobre sociedade para começar um negócio? Cara, pra mim foi essencial, tá? Eu te digo que eu não teria começado sozinho, eu não teria tido a coragem de começar sozinho, eu acho que eu não tinha todas as... nem tenho até hoje, na verdade, assim, tudo que precisa pra, tipo, começar uma empresa e pra te manter essa empresa ao longo do tempo. Eu acho que nós tivemos, de alguma maneira, muita sorte na GT, de ter um quadro societário muito complementar. E também, outro ponto que eu também sempre comento, que no nosso mercado é difícil isso, é lá no primeiro momento, de alguma maneira, tu também já alinhar tudo como vai ser, né? Tu decidir as regras antes de dar qualquer tipo de problema. Sim. Então, por exemplo, vou te dar o meu exemplo, né? Eu lá atrás fui o sócio que fui escolhido para gerir o negócio. Claro que no primeiro momento eu tenho que fazer tudo. Como eu falei, eu tenho que abrir o CNPJ, eu tenho que ligar a luz, eu tenho que fazer a obra do escritório e eu tenho que trazer os meus clientes e atender os meus clientes. Então, o meu primeiro papel foi esse. E aí, ao longo do tempo, eu fui saindo dessa posição e fui virando cada vez mais gestor do negócio. Aí chega um momento
E aí, claro, o combinado foi o seguinte, tudo que os 3 sócios majoritários fizerem, a gente junta tudo, bota num bolo, e os 3 ganham sempre a mesma coisa. Uhum. Só que daí chega um momento que o meu negócio já tá tracionado, que os outros 2 sócios estão dando muita receita pro negócio, e eu basicamente Tá não na dou nenhuma gestão. receita, Aham. né? Não vê entrar a receita do Rodrigo. Sim. E aí, claro, de 3 caras que vieram do banco, uma cabeça totalmente focada em números. E aí, muitas vezes, eu até falava, cara, mas será que eu também mereço estar recebendo o que eles recebem? Porque, pô, no final do dia, pô, Sim. eu não tô lá Não botei nada fazendo pra o dentro. core Aham. business, né? Então, assim, também pra mim foi um aprendizado, seja na terapia, né, Rodrigo, pessoa física, ou depois no mercado como um todo, entendendo o quão importante era o meu papel. Tanto é que hoje eu até digo pra eles, eu acho que eu ganho um pouco, eu deveria ganhar mais que vocês. Cara, Sim. gerir pessoas, Bah, tá gerir o negócio, expansão, relacionamento com o banco, BTG. Assim, é complexo isso e de alguma maneira também a gente não se preparou pra isso, cara. A gente não estudei nem administração. Só que tu não vê a receita disso, Tu né? não vê a receita disso. Só que, daí, claro, hoje, pô, muito mais maduro, eu Já entendo entende. que é Sim. E até hoje vocês mantêm essa divisão. mesma coisa. Nada mudou. Eles ficam mais no operacional Eles e tu seguem mais ainda. na gestão. Hoje os 2 ainda estão muito no atendimento ao cliente. Isso aí, claro, reduziu bastante as carteiras, mas cuidam hoje das principais contas. E eu hoje não tenho mais cliente. Assim, tem, claro, algumas famílias que eu ainda tenho o principal contato. Eu montei um time de assessores para atender a minha base, inclusive a minha conta, mas família, amigos. Então, esse time de assessores atende. E aí, claro, ao longo do tempo também a gente foi desenvolvendo novos sócios. Que também o Cassiano hoje é um sócio bem relevante. Ele, assim, na operação de dia a dia, ele é o número 2. Então, eu fico ali mais na gestão. Ele toca toda a parte de produtos e receita. Esse primeiro assessor que pediu, né? Falou, eu vou vir aqui, eu quero uma cadeira e quero trabalhar. E também de lá para cá, a gente tem mais 5 outros novos sócios que daí entraram pelo partnership. Quem são sócios menores, mas também já foram assumindo algumas A responsabilidade, posições importantes ali. E como é que é a vida dentro do banco? Que eu sempre me pergunto, né? Porque agora mudou bastante. Uhum. Agora tá mudando muito. Mas a pressão, aquele lá do dia a dia ali, de não bater meta e tal. Como é que é isso? E vocês trouxeram isso pra dentro do negócio de vocês? Ou, Cara. bah, aquilo lá a gente não odiava, deixa aquilo lá fora. Cara, o banco, assim, não muda em lugar nenhum, tá? Todos os lugares é igual. O banco tem muita pressão. O banco, muita pressão. Ainda mais quando a gente tá falando do banco ali, varejo, né? Então, o banco atendendo o cliente diretamente. Existe uma pressão muito grande. Eu acho que o que muitas vezes muda e torna mais fácil trabalhar é o teu gestor, é o líder, né? A maneira como a pessoa leva os objetivos, né? O como ele leva a cobrança. Porque a pressão, ela vem de cima. Pressão vem de cima, com certeza. Sempre, né? Não é do gerente ali da Ah, é agência. uma Gerente, escadinha, ele né? tá- O ele gerente tá- tá tomando a cabeça e tá Exatamente. repassando. De alguma maneira isso está vindo de cima, né? E aí acaba pegando lá embaixo. Então, claro, no momento que tu tem um gestor ali que entende, que daqui a pouco te mostra caminhos, é onde tu consegue muitas vezes não ter problema. Né, de Eu saúde acho que a mental. diferença do gestor, é aquele gestor que consegue matar no peito. Não, eu não vou repassar a pressão pro time. Dessa eu, forma, eu né? vou dar o caminho pra ele me tirar dessa pressão, sem Exatamente. passar pra ele. Aí, só que, claro, Pô, e muitas vezes até ouvir, né? Pô, então beleza, assim, se o Exato. caminho não é esse, pô, qual que é o caminho? Então me dá Exato, um outro exato. lado. Uhum. só E- que aí, claro, a gente entra na parte difícil que é tu gerir pessoas. E é né? isso, acho que nem é todo você. mundo... E aí que chega é no cara, tô tomando a cabeça por causa da minha equipe e pisa, né? Vai lá e repassa tudo. Passa pro outro. Foda. Sabe que isso é um negócio legal que eu brinco também, gente. Então, foram 7 anos no Bradesco Banco, né? Atuando em agência, trabalhava aqui em Canoas. E depois eu fiquei mais 4 anos na Bradesco Corretora, que era a parte de investimentos. No banco, a realidade é essa, cara. Tu era gerente, tu tem uma meta aqui. Na verdade, eu neguei 2 promoções para gerente. Por quê? Cara, porque eu olhava para quem era gerente, eu fui muito tempo assistente, né? Que é um cargo que, pô, pro banco é muito cômodo. Tu ter um assistente muito bom, porque o cara resolve todos os problemas. E eu Aham. era muito bom em resolver problema, mas eu não era bom comercialmente. Até hoje, assim, eu acho que eu ainda tenho, né? Não sou tão bom, por exemplo, quanto meu sócio, o Marcos, é um cara extremamente comercial. Eu acho que, de alguma maneira, ao longo do tempo, eu fui, na parte técnica, melhorando, isso me deu mais confiança. Mas eu sempre fui muito mais técnico. Então, chegou 2 vezes a promoção de gerente, e eu negava. Porque eu falei, cara, eu não quero ter meta Aham. ali, ter que vender produto que eu não acredito. Aí, minha gerente geral chegou, Rodrigo, é a 3ª vez, se tu negar agora, assim, não tem muito o que eu fazer. Ou eu vou ter que te demitir, ou daqui a pouco tu vai ter que dar uma ré aí, vou te botar numa outra agência menor. Sim. Daí eu falei pra ela, não, beleza, então eu vou topar, né? Até pra que eu tenha essa experiência e depois eu não fico pensando, puta, como é que teria que Por que ser, que teria seria? que Aham, sido, como é né? E aí aceitei a promoção, mas daí eu falei pra ela, olha, se surgir qualquer coisa de investimentos no banco, eu quero que tu me ajude aí, não me freie. E, cara, assim, e não tinha nenhuma perspectiva de abrir nenhuma vaga. E, cara, eu fiquei exatamente 1 ano como gerente. E aí, depois de 1 ano, apareceu uma vaga na parte de investimentos, que era depois, então, com os meus atuais sócios. Abri uma vaga lá. E aí, quando surgiu a vaga, eu falei, ó, lembra que a gente combinou lá? Não, Rodrigo, beleza. Até porque eu não era um bom gerente, não vendia. Sim. E eu tinha um assistente, cara, era muito bom, que até sou padrinho de casamento dele até hoje, ele tá lá em São Paulo. Cara, esse cara vai ser grande no banco. Sempre brinquei pra ele, cara, tu vai ser presidente do Bradesco, e ele tá indo no caminho. Tu vê? Hoje ele cuida do segmento principal lá em Alphaville. É o principal hoje é o segmento de alta renda do banco, Aham. e o principal é lá em Alphaville. E ele tá de gerente lá. geral lá hoje. Então eu falei, cara, tu já legal. tá do lado dos caras aí.
E ele era muito bom, então eu falei, cara, vai ser o cenário perfeito. Sai o Rodrigo, que não é um bom gerente, E vem um assume cara o que é Thiago, bom. que é um Aham. animal, que me ajudava a vender na época, inclusive. E aí, pra ela, né, pra minha gerente na época, foi muito bom. Ela me indicou pra vaga, me ajudou na parte lá das entrevistas, e aí eu fui pra corretora. E na corretora, cara, eu encontrei um ambiente totalmente diferente. Por quê? Aí vem esse lance da onde vem a pressão, né? Na corretora, pensa que a gente era um escritório em Porto Alegre que respondia pra um cara em São Paulo, pra um gestor em São Paulo. O cara nos ligava em dezembro e falava, ó, a meta do ano que vem é, sei lá, 10 milhões no ano de receita. Não quero E saber deu. da onde veio, Aham. como veio, se foi em janeiro. Entrega em 10 milhões. Nosso time pegava essa meta e aí a gente montava a nossa estratégia. Então eu brinco que de alguma maneira nós tivemos um estágio de empreendedorismo dentro Sim. do banco. Sim. Fazer por Porque a nós gente, ali. exatamente, Era a gente quase era uma sócio de franquia. dono. Era quase uma Pega e franquia. vai. E olha, e era louco porque assim, nem o Fernando falou, hoje já mudou bastante a realidade. Cara, na época o Bradesco, tu não podia usar barba, tu tinha que trabalhar de gravata todos os dias. Então, não tinha banco de horas, cara, era lá, né, era hora extra. E nós criamos um sistema nosso ali que podia barba, podia Aham. de gravata. Às vezes eu precisava tirar sexta-feira de folga, ô Marco, tu me cobre, pô, depois... Não. E a gente nós íamos nos adaptando. Chegar no final do ano, a gente entregava a nossa tudo meta, certo. recebia o bônus e tudo certo. Então, isso nos preparou para que a gente criasse o ambiente que a gente vive na GT hoje. É difícil tu pegar e tentar mostrar para as pessoas que é possível tu trabalhar num ambiente onde tu não tem uma pressão para te chegar muito cedo, embora muito tarde, ainda mais no mercado financeiro, ainda mais tendo o BTG ali como uma grande referência que a gente sabe que a galera lá chega muito cedo, tem que sair muito tarde, né? Mas a nossa forma de pensar o negócio é o seguinte, cara, se tu entrou no time, eu confio em ti, tu confia em mim. Então, tá aqui teus objetivos, todo mundo tem que ter objetivo, né? A gente não trabalha sem cobrança, tu tem que entregar eles. Se tu vai entrar às 9, às Do 10, jeito que vai fazer. vai sair, cara, eu não tô preocupado. Se tu quer todo dia levar teu filho na escola, cara, tudo certo. Eu acho que tu tem que fazer isso porque eu também quero ter a oportunidade de levar minhas filhas na escola. Só que, seguinte, tem os números. E os Aham. números que vão dizer se tu tá indo Sim. pelo caminho certo ou caminho errado. Então, claro, a gente tem um desafio muito grande, ainda mais quando a gente pega pessoas de uma nova geração, né, assim, mais novas, que não tiveram tanta vivência. Mas o nosso modelo, ele funciona muito bem para quem a gente forma do zero e também para quem já tem muita experiência de mercado. Porque daí tem esse entendimento. Pá, beleza, eu tenho lá Sim, o uma cara já vem com as entrega. metas. Exatamente. É só ajustar a outra parte que é mais fácil, na É verdade, isso né? aí. Então, assim, a gente tenta não ter esse pensamento do banco. E aí entra um outro lado do nosso mercado, que eu sempre digo também que, assim, tu não pode ter o rabo preso com o teu parceiro. Então, assim, por exemplo, no momento que eu tenho o rabo preso com o BTG, eu tô ferrado, porque o BTG vai, né, dar ordem de cima pro Rodrigo, o Rodrigo vai dar pro head comercial, o head comercial no assessor, o assessor no cliente. Então a gente sempre se preocupou em toda a história da GT de nunca dever nada pro nosso parceiro. Então, no nosso caso hoje, a gente tem um contrato com o BTG longo, a gente assinou um contrato de 10 anos, já se passaram 5, temos mais 5. Se a gente não sair, a gente não tem que pagar nada pro banco, não temos nenhuma dívida, nunca tomamos dinheiro com Do o banco para crescer o nosso negócio. Claro, a gente recebeu incentivos no início, né? Aquela coisa como se fosse uma transação de jogador de futebol. Sim. Então, umas luvas, contrato de produtividade. E hoje, basicamente, se a gente mantiver 5 anos com o BTG, a gente está livre Sai no zerado. mercado. Uhum. Mas a gente poderia, por exemplo, ter chego no banco e falar, banco, me dá aí, sei lá, 5 milhões para mim expandir. Vou pegar lá uma laje comercial inteira, vou sair contratando pessoas. Sim. Só que quando tu faz isso, tu corre um risco muito grande de eventualmente não dar certo a tua estratégia. Tu deve pro banco. Aí o banco fala, cara, olha só, tá vendo essa água aqui? Pô, gosta ou não gosta, vai ter que vender essa água porque tu me deve aquele dinheiro e isso Aham. não. E aí eu vejo que esse hoje é um problema muito grande do nosso mercado de assessoria. São empresas que devem pro seu parceiro. Eu não sabia que tinha isso. Tem, muito. Mas pro banco é bom, né? O banco vai O botar banco o não, dinheiro. tem O todo banco é o controle. maravilhoso. E Mas eu não trabalha sabia que os caras faziam isso. pra Ah, ver. cara, abrir um escritório, vou pegar lá. Mas, XP, cara, é o que BTG mais e tal. acontece. A gente teve agora uma janela de 2 anos, muita fusão, assim, às vezes a gente olha, os caras fundiram, né? Mas ele vai ver por trás, porque, cara, o cara tinha uma dívida impagável Aham. com a corretora falou, ó, vem cá, vou te juntar com o outro meu escritório aqui, que é um Que case, dá que eu já sou resultado. sócio, inclusive, Aham. e tu vem pra cá. Então, assim, eu te digo que pouquíssimas fusões no nosso mercado São por fusões fusões. estratégicas. Aham. Assim, de, não, tu é bom nisso, eu sou bom naquilo, vamos se juntar. A maioria, e digo o seguinte, daqui pra frente vai ser mais, assim, vai consolidar muito. E pela lógica, daqui a 5 anos, o BTG pode pagar para vocês para continuar, ou então pode vir um Itaú, um Bradesco, ó, a gente quer dar tantos milhões para que vocês façam conosco agora. O que está acontecendo muito agora? Tanto o BTG quanto a XP, que são os dois que lideram o mercado, eles têm comprado participação nos escritórios. Então eles se tornam sócios. Daí eles acabam com esse problema de ter que ficar renovando o contrato Sim. de tempo em tempo. Então hoje o BTG, eu não vou saber dizer o número exato, mas eu acho que o banco deve ter uns 18 escritórios que ele já é sócio, então ele já é dono de uma parte. A XP deve ter também talvez uns 10, 12 escritórios. O modelo do BTG de compra é um pouco diferente. A XP, normalmente, quando ela compra uma participação quase que majoritária, então assim, 49, às vezes até majoritária. O BTG é variável, às vezes ele tem 49 em alguns casos, por exemplo, a EQI, que hoje, na verdade, é um concorrente, né, do BTG e da XP, o BTG é dono de 49%. Mas tem escritórios que o BTG tem 7%, tem 8%, tem 10%,
que é uma maneira de tu não precisar renovar esse contrato. E tá ali no meio. Hoje a gente está existe um segmento do banco chamado Next, que é um segmento de como se fosse uma consultoria para ajudar os escritórios a melhorarem em certos pontos. E esses escritórios são escritórios que o banco olha com possibilidade de compra de participação. Então hoje a gente está nesse segmento. Então assim, a gente já teve algumas conversas com o banco no sentido de apresentar o nosso case para os sócios lá. Então eu vejo que até é um caminho que deva vir a acontecer, mas não agora. Talvez daqui a uns 2 anos, porque a gente tem um contrato de 10 anos, uma multa astronômica de saída, só que essa multa ela cai todos os anos. Hoje, faltando 5 anos, é uma multa impagável, eu não pago e a XP não paga. Se o Itaú resolver entrar nesse mercado, talvez o Itaú tenha bala para pagar essa multa. Só que daqui a 2 anos, eu já pago essa multa com o meu caixa. Né? Então, para a XP é fácil, para o Itaú mais fácil ainda. Então, é onde o BTG começa a entender, bom, quais são os escritórios que a gente, de fato, quer ter com a gente para sempre, quais são os escritórios que, de repente, não faz tanto sentido, pode deixar meio solto aí para, de repente, uma concorrência levar. E a EGT, a gente é um escritório que a gente cresce abaixo da linha do mercado, por decisão nossa. Então, por isso que eu entendo que talvez mais uns 2 anos é o momento onde isso pode vir a acontecer. Mas aí, crescendo abaixo da linha do mercado, tu pretende tracionar mais perto do fim? Ou a ideia de vocês é manter esse... A nossa ideia, a gente sempre pensou em ter uma operação mais enxuta. Então, no nosso formato hoje de atendimento, que a gente busca ser o mais próximo possível do cliente, para nós não faz sentido, por exemplo, ter 100 assessores. Então, hoje a gente tem no time comercial 18 pessoas, né? Uma estrutura total de 35 pessoas. Então, nossa meta é até o final do ano, que eu cuido da expansão, são mais 7 assessores. Então, assim, esse já é um crescimento para nós bastante ousado. Porque o que a gente quer, de fato, que tenham poucos assessores, com uma carteira reduzida. Com muita qualidade. Com muita qualidade, exatamente. Então, assim, a gente viu historicamente que grande parte dos escritórios que cresceram demais perderam qualidade, perderam o cliente-alvo. Alguns tiveram que, daí, claro, acabaram criando braços para atender aquele cliente. Aí, claro, consegue, de alguma maneira, prender o cliente ali, que é o maior. O nosso ticket médio hoje é um ticket médio alto. A gente tem um ticket médio de 1 milhão, mais ou menos. A gente tem hoje 1.200 para 1.200 clientes ativos. Então, é mais ou menos 1 milhão. Claro que tem um digital lá forte também, que são pessoas que a gente foi tendo ao longo do tempo. Tem alguns clientes que também são fora da curva. Mas, em média, fica hoje o ticket médio de 1 milhão. E o que tu vê de diferente de 11 anos... de 8 anos atrás vocês começaram para hoje, para chegar no cara, para abordagem, né? Porque antigamente o cara era mais... Não era muito comum. Não era tanto comum, deixava no banco parado lá e tá tudo certo, né? Assim, claro, falando especificamente da GT, para nós foi um ganho gigantesco, porque a gente saiu, né? Quando a gente saiu do Bradesco, eu nem comentei, mas quando a gente saiu do Bradesco, a gente foi para uma corretora menor, chamada Guide Investimentos, que nem existe mais, né? O Safra comprou, acho que 2 anos atrás e tirou a marca do mercado. Então, nós chegamos, imagina só, saía nós saindo do Bradesco, com uma baita de uma marca, né? Um baita selo. Falava pro cliente, ó, vem com a gente pra GT Capital, que ninguém conhecia, com uma corretora Guide, que ninguém conhecia. Sim. Então, cara, era um desafio. Assim, a gente até brinca, cara, a gente conseguiu trazer 800 milhões sem ter, assim, no nome, no Rodrigo, no Marcos, né? Em quem tava com a gente lá atrás. Hoje é muito mais fácil de tu conseguir que o cliente te receba. Porque o BTG, cara, o BTG abre muitas portas, assim. Nossa. O cliente, de alguma maneira, o empresário, ele se sente prestigiado de do BTG tá indo visitar ele. Se vai fazer negócio, se não vai, se vai abrir conta... Mas é um bom nome, seguinte, né? Mas é um nome que o cara, não, peraí, o BTG quer me visitar. Porque o banco, antigamente, era um banco muito conhecido por grandes fortunas ou por grandes negócios, né? Hoje, com a parte hoje do segmento onde a gente está, que é o B2B, ele acaba atendendo a pessoa física na ponta. Então, assim, ele tem soluções para clientes de todos os tamanhos, né? Cada escritório ali segmenta do seu jeito. Então, falando da GT, houve um ganho muito grande. Falando do mercado, o mercado ficou muito mais... Uma concorrência ficou muito pior, né? Antigamente, então, o cara tinha conta no banco, e aí, vamos lá, o cliente do Bradesco, que a gente foi o nosso primeiro público-alvo, digamos assim, era um cara muito conservador. Um cara que não tinha tido experiência ainda no mercado de assessoria. Hoje, cara, é muito raro de tu achar alguém que não tenha experiência no mercado de assessoria. Sim. Aí entra uma outra figura que é o mercado de consultoria, né? Que, pô, é o cara aquele que cobra o FII anual ali, né? Sobre a carteira do cliente. Então, hoje o que a gente vê é o que o cliente já tem experiências. A gente vê bastante cliente machucado, até porque isso que eu falei para vocês, né? Escritórios ali que tem uma pegada, às vezes, mais digital, que devem para corretora, e aí tem que vender. Faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. Então, a gente recebe muitos casos ali de clientes machucados. Um pouco a consultoria também se apropriou de um discurso que, pô, todo assessor é ruim, todo... E, cara, eu sempre digo, cara, não é o modelo de remuneração que vai mudar o cara. O cara que era um bancário ruim, era um assessor ruim, ele vai ser um consultor ruim também. Ele vai dar um jeito de achar ali uma maneira como ganhar dinheiro. Então, assim, eu sempre digo, tu tem que confiar no profissional que tá te atendendo, né? Seja a maneira como tu vai remunerar ele. Hoje, na GT, na grande maioria das assessorias,
Tem o formato de comissão, que é historicamente, sempre foi o trabalhado no Brasil, que os bancos trabalham com esse formato, e a gente hoje tem, sei lá, 80% da nossa base é comissionada, e tem lá o lado do fee-based, que é esse. Então, tu vai me pagar um valor sobre todo o teu patrimônio, e de outro lado eu te devolvo isso, né, no rebate do que eu receberia. Mas digo para vocês que, assim, eu acho muito difícil ter essa mudança de cultura no brasileiro. Acho que já está acontecendo, acho que é importante que a gente possa oferecer as duas coisas, mas eu ainda vejo muita dificuldade do brasileiro ver debitando da conta dele lá um valor. Mas sabe que o Lucas da Faz Capital, ele esteve aqui conosco, ele fez uma reflexão boa para mim, né? Porque eu toquei nesse assunto da remuneração do assessor, o que ele achava mais justo, né? Se era o FII ou se era a comissão. Daí ele falou, tu considera justo que tem um cara lá que tem lá, sei lá, 1 milhão, uma renda fixa, que ele só quer renda fixa o ano inteiro, tu acha justo ser comissionado? Tipo assim... Sabe que não, o Lucas perfeito, sabe que é um outro ponto, até o Lucas fala sobre isso, eu concordo plenamente. Enfim, lá, o cliente tá na GT no comissionado, tá? Esse cara já pagou por aquilo ali, então assim, quando ele alocou, ele pagou. Aí vem o consultor e vende pra ele que lá vai ser diferente, que vai mudar tudo e que ele vai pagar, sei lá, 1,5% sobre o patrimônio dele. Ele já pagou o comissionado, ele vai pagar agora o fee-based. Então assim, sobre o mesmo valor, ele vai estar pagando 2 vezes. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Eu acho que, pô, a parte de fee-based, ela é importante que se tenha. Tem pessoas que gostam dessa transparência, acho que, então, assim, é muito importante que agora a gente tem lá dentro do nosso chegada do cliente no onboarding, ou seja, na prospecção, apresentar os 2 modelos. Normalmente, o que o cliente fala? Faz a conta que é mais barato para mim. Sim. A gente vai lá, mostra e fala, ó, não necessariamente tem que pensar no mais barato, tem que pensar no que pra ti fica mais confortável, né? O que tu fica... Mas normalmente o cliente prefere o comissionado, até porque o comissionado hoje não é... Antigamente era escuro, total. Nunca saberia o quanto o teu assessor ganhou. Hoje não. Hoje existe um relatório a cada 3 meses que o cliente entra lá no site da conta dele, seja qualquer BTG, XP, né? Baixa o relatório e olha, o meu assessor ganhou esse trimestre tanto com as alocações. E aí vai de ti questionar teu assessor, não questionar. Mas para nós que sempre defendemos a questão da transparência, cara, não mudou nada. Até foi melhor. É perfeito. Agora eu te mostro. Sim, não fica no subjetivo, né? Exatamente. E, claro, hoje, pô, a empresa caminhando bem, sucesso e tudo mais, mas eu quero voltar lá, 8 anos atrás, quando tu decide montar o teu negócio. Qual foi a tua percepção? Qual foi a percepção dos teus familiares, teus pais, teus amigos? Esse cara tá louco. No sentido de amedrontar, tipo, só pode estar louco, né? Que vai ser 11 anos de um puta banco no Brasil pra montar o teu negócio. O que tá precisando na cabeça? Quem é que vai querer ir contigo? Houve esse tipo ou todo mundo te deu força? Olha que loucura. Teve uma coisa na minha vida pessoal que tem tudo a ver, né? Eu não falei aqui, mas assim, teve tudo a ver exatamente com esse ponto, né? Então voltamos para aquela linha do tempo, né? Então, em junho de 2016 eu resolvo sair, vou me preparando pra saída. Em abril eu chamo o meu chefe de São Paulo, falo pra ele que eu quero ser demitido. Em maio eu descubro que vou ser pai. Então, qual que era o meu plano até então? Cara, eu vou sair do banco, tenho 28 anos, não devo nada pra ninguém, moro com meus pais ainda. Se der tudo errado, cara, eu volto ali, não devo nada pra ninguém, recomeço onde for. Aí vem a notícia de que eu vou ser pai. E aí, a primeira pessoa que duvidou de si mesmo fui eu. Assim. Então, eu falei, cara, não, vou chamar meu chefe de volta, cara, olha só, esquece tudo que eu te falei. Pô, onde eu tava com a cabeça. Porque, pô, né, aí a partir de então teria alguém dependendo de mim. E aí, cara, foi um mês bem duro, assim, de cabeça, assim, de repensar tudo. Chamei, então, os guris, que nós já estávamos então, começando a ter as conversas ali. Aí eu falei, olha só, a situação é essa. E foi engraçado que os dois falaram, cara, não, então esquece, vamos lá, agora que a gente vai fazer esse negócio vai dar certo. Tive um suporte muito grande da minha família também. Então, meu pai foi executivo do banco, do Bradesco. Então, eu também sempre, de alguma maneira, consultei ele para saber a opinião dele em cada movimento que eu fui fazendo. Seja, por exemplo, quando eu saí do Bradesco banco para corretora, ele me incentivou, apesar de que eu acho que o sonho dele era que eu fosse seguir o caminho dele, que foi dentro do banco, mas ele me incentivou a ir para corretora. Depois me incentivou também que eu fizesse a migração pro nosso negócio. E depois também, quando a gente foi pro BTG, eu lembro de, antes de assinar lá o contrato, liguei para ele, não, manda ver, porque acho que vai ajudar vocês. Então, eu, assim, digo para vocês que eu tive um apoio muito grande e ainda mais por ter toda essa questão ali de, pô, vou ter uma filha, né? E aí foi um mês onde eu tive que trabalhar bastante a parte do mental. E quando virou a chave, cara, foi algo que, assim, foi o grande combustível, eu acho que fez a coisa acontecer tão rápido. Porque na minha cabeça foi o seguinte, então eu tenho que abrir a empresa, a Aurora vai nascer em dezembro, e até lá eu tenho que estar com tudo muito bem organizado, porque eu quero curtir o nascimento dela. Cara, e aí foi loucura, assim, abre a empresa em setembro, outubro a gente já tinha, sei lá, 50 milhões, novembro 100 milhões, dezembro 200 milhões, e aí eu consegui tirar lá uma semana de folga pra curtir o nascimento dela. Mas foi, assim, foi muito duro, mas, assim, talvez eu tenha sido quem mais duvidou da decisão, porque as pessoas na minha volta, pelo contrário, me acolheram muito, seja colega, amigos, família, e me incentivaram. Em algum momento te arrepende de ter ido pro lado do empreendedorismo? Zero. Hoje eu digo assim,
eu não consigo pensar no caminho inverso, assim. Te digo que às vezes as pessoas me perguntam, né, assim, de repente trabalhar no BTG, né? Eu conheço pessoas que fizeram o caminho inverso, que eram executivos de escritório, assim, E e foram pro banco, inclusive hoje são sócios do BTG. Cara, mas eu não consigo hoje imaginar eu dando esse passo, né? Não digo nunca, talvez, porque, né, a gente não pode falar. Mas eu acho muito difícil, assim, de dar esse passo pro lado de eu lá. acho que é praticamente unânime, né? Todos os empresários que vêm aqui, às vezes a gente pergunta, se arrepende. Tipo, é duro, é difícil, dói, mas é isso aqui que Cara, pensa, faz vamos pegar movimentar. vocês, né? Vocês falaram, fizeram, sei lá, 50 podcasts, não mais, 50 50 e poucos podcasts. Cara, olha a quantidade de pessoas que passaram aqui. Então, mesmo que eventualmente o negócio hoje de vocês, por algum motivo, vocês não continuem neles, Sim. olha a quantidade de oportunidades que vocês têm, com pessoas que vocês conheceram, com ideias que vocês tiveram aqui. Com certeza. Então, eu acho um sentimento que todos nós, né, que estão aqui, quem tá assistindo, de que, cara, se por acaso esse negócio, por algum motivo, sei lá, não brilhar mais meu olho, eu tiver que deixar, cara, talvez tem, sei lá, tem uma infinidade de outras coisas que a gente poderia fazer. E pra nós, claro, nós temos outros negócios, né? Então, quando vez aqui a gente diz, a gente tem 1 hora de um bate-papo com uma um empresário, É uma consultoria, que às vezes tu consegue fazer perguntas, tu consegue absorver muitas informações que daqui a pouco nós vamos aplicar nos nossos negócios. E justamente sobre isso eu também queria já te perguntar, tu acha que o que faz a pessoa querer investir hoje com a GT? É confiança? É melhor oportunidade, melhor rentabilidade, é transparência? O que aquele cliente busca? Eu imagino, na minha opinião, que seja muito mais uma questão de confiança. Porque nesse mercado financeiro ele é muito... Não é disputado, talvez. Mas é uma concorrência muito grande. Concorrência. Então, acho que a confiança é o que faz. Esse cara aqui é transparente. O nosso diferencial sempre foi, né? Acho que assim, a GT, como eu falei, uma decisão nossa de crescer abaixo da linha de mercado, por quê? Porque a nossa forma de captar hoje é basicamente relacionamento. Então, assim, começou pelo relacionamento dos sócios com clientes antigos, depois a gente expandiu isso para relacionamentos familiares, ou que a gente foi vivendo ao longo todos esses anos. Trouxemos pessoas que também agregaram com relacionamento. Hoje, a gente investe muito na questão de eventos, então, assim, eventos para clientes, mas também eventos para não clientes. Então, por um exemplo, no passado a gente fez uma corrida, que é basicamente a corrida, a gente fez um teste, foi para 100 pessoas, era 50 clientes, levando 50 amigos, assim, seja familiar. Então, fortalecimento de marca, trazer mais pessoas para conhecer. A minha rede social hoje gera bastante possibilidade de prospecção também, mas não é o nosso forte o digital. E a gente nem quer investir tanto no digital. Eu ia perguntar se vocês investem hoje em tráfego pago. Cara, é muito pouco, muito pouco. A gente investe, assim... Só pra estar ali. A gente tá ali, não é assim, a gente é ativo, mas é que no nosso mercado a gente tem case, inclusive o próprio case do Lucas ali, que eles têm um investimento muito grande no digital. Porque o negócio dele gira em torno disso, né? Então, seja lá, tem alguns outros exemplos, seja no BTG ou na XP, mas a nossa cabeça nunca foi essa. Assim, a cabeça sempre foi ficar um pouco menor, trazendo pessoas com mais experiência de mercado. Temos ali um segmento de SDR, né, para fazer algum tipo de ligação, mas a gente recebe poucos leads hoje. Talvez hoje o meu perfil pessoal, seja no Instagram ou no LinkedIn, gera maior número de contato digital do que vindo diretamente da base. Inclusive, esse ano a gente fez uma conexão, que eu nunca conectei também o meu perfil com a GT. Claro, todo mundo sabe que eu sou o CEO da GT e tudo mais, sou sócio, mas, por exemplo, no meu perfil eu sempre falava sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre carreira. E tinha muito profissional do mercado financeiro que me acompanhava, né, e que, enfim, queria fazer, de repente, essa mesma jornada que eu fiz. Então, por exemplo, no meu perfil eu nunca falei de investimentos, de CDB, de taxa de juros, de ações, nunca fiz nenhum conteúdo sobre isso. Mas, de alguma maneira, o cara entrava lá, gostava, olhava o que eu era, se o GT conectava, isso acabava gerando um negócio lá. Então, acho que hoje o que leva um cliente a investir com a GT é a confiança. É o profissional que está do outro lado. A gente tenta mostrar para ele também de que maneira a gente vai agregar, não só para ele, mas para a família dele, para a empresa dele. Um atendimento muito próximo, de fato, entendendo, né, o que ele precisa e levando as soluções. Hoje, com o BTG, na parte de investimentos, mas tendo depois na outra parte de correspondente bancário, a gente não tem exclusividade com o BTG. Então, a gente consegue atender hoje o cliente, seja qual for a necessidade dele. Não tem exclusividade. No investimento, sim. Mas no Corban, não. Então, por exemplo, hoje o cliente quer tomar um crédito para pessoa jurídica, a gente faz mais negócio com o Banco ABC do que com o BTG. Né? Na época da enchente aqui, a gente conseguiu muito mais crédito para os clientes que foram afetados pelo ABC do que pelo BTG. Parte hoje de consórcio, parte hoje de seguro de vida, a gente trabalha com praticamente todas as principais casas do mercado, sem exclusividade com o banco. Que legal. E pegando o gancho ali já das redes pessoais, tu também tem uma presença muito forte ali com a seleção brasileira, acompanhar a Copa do Mundo. Exatamente. Eu tenho um plano de vida que começou aqui na Copa de 2014, que é acompanhar todas as Copas do Mundo até o fim da minha vida.
Então, assim... Ousado, hein? É ousado, exatamente. Ainda mais quando a gente pega uma Copa cara como essa, onde tu decide levar a família, eu já até, assim, eu ia levar toda a família. Aí eu falei, as gurias vão ter, que são muito novas, vão ter que ir na próxima, essa aqui não vai dar. Mas, cara, assim, algo que, como eu falei, nasceu aqui, assim, na Copa do Brasil, cara, eu vivia aquilo. E tu foi em todas? 22? Fui todas, fui 18, 22 e agora eu vou na de 26. Então essa vai ser a 4ª Copa. E nasceu aqui no jogo, eu sempre digo, o jogo que nasceu foi o jogo Holanda e Austrália, não sei se vocês foram, foi no Beira-Rio. Cara, e ali eu peguei aquele caminho do gol que eles tinham criado ali indo pro Beira-Rio, então eu fui do centro até o Beira-Rio caminhando, cara, torcida da Holanda, torcida da Austrália, foi animal, eu falei, cara, eu quero viver isso aqui, porque, cara, eu sou apaixonado por futebol, né, sempre fui desde a época de colégio, eu gosto muito de viajar, falei, cara, futebol, viagem, juntas numa mesma experiência, é o que eu preciso. Aí ali eu comecei a criar, eu criei um formato de juntar o dinheiro, né, mensalmente. Na época eu tava no banco, então assim, era uma outra situação financeira. Em 2018 eu consegui ir e eu fiquei 10 dias, assisti 2 jogos só do Brasil. Aí depois, 2022, já tava com a GT, né, a GT já no BTG, inclusive. E sempre com esse pensamento da caixinha. Sempre, sempre. Cara, eu sempre digo até assim... Hoje? Até hoje. Sabe por quê, Fernando? Porque na minha cabeça é o seguinte, e isso eu digo porque eu vejo no meu grupo de amigos, né? Não que o cara não vai ter dinheiro pra ir na véspera da Copa, mas o cara não vai querer gastar grana. Porque nos Estados Unidos agora, cara, não e são 4 anos, né? E, então, assim, se tu passa 4 anos te preparando pra isso, meio que carimbando aquele dinheiro... Já tá lá o dinheiro. Cara, aquele dinheiro da Copa, tu não conta pra nenhuma outra coisa. Então, quando chega lá, sei lá, 1 ano faltando, que é onde começa a movimentação, as coisas... Então, cara, beleza, essa grana da Copa eu vou gastar. E aí tu já, sei lá, paga 40%, 50% da viagem com aquele dinheiro. Agora, se tu chega, sei lá, faltando 5 meses, fala, cara, eu quero ir... Puta, mas eu vou ter que botar, sei lá, 80 mil reais nisso. Aí tu fala, não, 80 mil, vou fazer, sei lá, outra coisa, fazer uma outra viagem. Sim. Então, eu digo assim, é muito mais a parte da psicologia financeira do que ter ou não ter dinheiro. E do planejamento também, né? É, planejamento. Então, assim, é legal. E acompanhou ontem já a escalação. Era a Ontem favor do foi Neymar ou um dos não? dias mais felizes do ano. Era a favor do Neymar ou não? Total. Não, se não fosse o Senão Neymar, já ia acabar. acabou o projeto. Ontem foi um dos dias. Cheguei em casa assim e falei, Neymar Day. venci. Neymar Day, total. Se não fosse, acabou o projeto. Não quero ver Copa nenhuma mais. Cara, loucura, assim. E é muito legal. Isso eu sempre recomendo para as pessoas que me perguntam, assim, vai porque vale a pena, assim. E assim, não, mas pô, tá muito caro o ingresso, não vou conseguir comprar ingresso. Cara, vai sem ingresso. Porque assim, só de tu viver lá o ambiente, a atmosfera, cara, é muito legal. Eu até acho que os Estados Unidos talvez não vai ser tão legal em relação a isso, porque é um país também muito grande. E porque tem muitas outras atrações, né? Muitas outras atrações, exatamente. Então assim, cara, pega o Catar. Perde o foco um pouco, né? O Catar só tinha... Cara, o Catar é o seguinte, eu acho que assim, talvez quando vai ter uma na Arábia, que eu acho que é 34 na Arábia Saudita, talvez nessa da Arábia vai ser assim. Cara, o Catar, tu acordava e tu pegava o metrô. Todo dia tinha 8 torcidas indo pro jogo. Porque eram 4 jogos, né? Na primeira fase. Então era o mesmo metrô, todo mundo pegando. Então assim, cara, era uma bagunça, uma mistura de público de vários lugares. Tudo num lugar desse tamanho. Então tu passava o dia vendo a torcida. Aqui, lá na Rússia, como vai ser nos Estados Unidos agora, tu tava em São Petersburgo, tinha 3 torcidas, né? Tu vai estar agora, sei lá, em Nova York, vai ter 3, 4 torcidas. Lá no Catar era todo mundo o tempo todo junto. Então foi uma experiência bem legal, assim. Que massa. E dentro desse... Claro, né? É uma coisa que não focou, foi acontecendo ali, né? E dá pra ver que hoje tem bastante conteúdo no teu Instagram sobre a Copa. Surgem oportunidades de parceria, alguém que daqui a pouco vem porque quer te acompanhar pra Copa e já vê uma oportunidade lá pra GT também. Como é que tu consegue fazer essa dobradinha assim, dos dois conteúdos? Cara, olha como aconteceu isso, assim. Isso nasceu de maneira natural, mas assim, não tão natural assim. Porque o que acontece? Quando na Copa da Rússia eu não tinha nenhuma presença no digital, assim, muito, muito pequena, né? Então eu não acabei não aproveitando. No Catar eu já estava um pouco mais ativo, mas assim, o que eu fazia de conteúdo? Cara, conteúdo para o profissional do mercado financeiro, porque também sempre foi um braço que eu desenvolvi, assim, meio de mentoria, de mostrar o caminho, né, para essa galera. E no Catar eu tive um alcance, um engajamento muito grande. Assim, muito, muito, muito acima do que eu costumava tendo. Então, e eu comecei a entender que, cara, é um negócio que é a paixão do brasileiro. Eu tava vendo uma pesquisa hoje, sei lá, 85% das pessoas gostam de Copa do Mundo. Interagem, mesmo que não gostem de futebol. Então, o pessoal meio que tá aqui no Brasil, fica olhando o que tá acontecendo lá. Então, o meu perfil, assim, deu muito engajamento. E eu meio que fiz um vlog da viagem. Então, assim, um dia eu falei, pessoal, a partir de hoje, meu perfil é só Copa do Mundo. E lá eu acordava e fazia assim, acordei, hoje a gente vai estar em um lugar. E foi muito legal. E aí eu voltei de lá e falei, cara, isso aqui, eventualmente aqui tem uma oportunidade de negócio. Sim. Mas beleza, deixei isso esquecido. Passou aí os anos. E no final do ano passado, cara, eu soltei um vídeo. Assim, peguei um vídeo da minha galeria pessoal. Coloquei uma frasezinha assim, faltam, sei lá, 6 meses pra nossa vida ser assim. Uma musiquinha ali que tava em alta e soltei, cara. Bateu, sei lá, 3 milhões de visualizações, muito engajamento. Falei, cara, vou continuar fomentando isso daqui. Cara, comecei. Então foram 6 meses fazendo muito conteúdo de Copa.
E aí chegou num momento, cara, que meu perfil virou só a Copa. Eu tentava botar um outro conteúdo, não pegava. Então o meu perfil hoje, ele tá muito quente pro assunto Copa do Mundo. Por exemplo, ontem, um vídeo que eu postei ontem, tá com 1 milhão, batendo 1 milhão de visualização já hoje. Eu postei uma agora, essa semana passada, tá com 10 milhões de visualizações. O meu perfil cresceu de 12 mil seguidores pra 33, acho que antes de eu entrar aqui eu tava. Então por dia tá entrando, sei lá, 500 mil seguidores. Uma coisa muito louca. E aí, com isso, acabou surgindo oportunidades. Então, o que acontece? Por exemplo, eu já tenho hoje uma parceria fechada, uma marca até bem próxima aqui da família, mas eu não posso ainda divulgar, porque a gente não definiu tudo, mas uma marca já vai estar comigo lá, vai estar, né, patrocinando a viagem. Eu tenho uma outra em conversa, que é pro jogo de despedida, agora no Maracanã, dia 31. Então eu falei assim, cara, daqui a um pouco eu vou pegar marcas que de alguma maneira eu já consumo, que eventualmente eu consigo conectar com alguma coisa, e quando ver o meu investimento, aquele que eu planejei, vai voltar. Né, para fazer algumas ativações lá. Então, e assim, digo para vocês que eu gosto muito desse mundo digital. É um assunto que ao longo do tempo eu sempre fui estudando paralelo. Então, assim, acho que todos nós temos um assunto que a gente estuda paralelo ao nosso negócio, né? E o mercado digital, enfim, marketing digital, tudo isso foi algo que eu sempre fui interessado. E aí, agora eu tô conseguindo viver um pouco desse lado. Foi selecionado na GE, né? Tem isso aí também. Eu fui daí, paralelo a tudo isso, tem um projeto da GE, né, da GE com a Play9, que é uma agência de criadores de conteúdo, que eles selecionaram 2026 criadores de conteúdo. 26 caras super famosos, né, que são caras assim grandes, que eles agenciam a carreira, que vão ir pra Copa cobrir pra eles, e outros 2.000 para fazer uma cobertura também com conteúdos nas redes sociais. Mas desses 2.000 não necessariamente vão estar lá na Copa. Vão cobrir aqui do Brasil e são de diversos... Por exemplo, tem gente de moda, gente de tudo que é coisa. E aí, nesse projeto tem uma competição de criadores, que inclusive eu tô em primeiro, nessa que eu achei que não ia dar, porque, cara, eu não sou criador. Eu acho que agora eu sou um criador de conteúdo. Mas assim, eu sou 80% CEO da GT, né, sócio da GT, e 20%, que é o 20% que eu tô em casa, eu tô criando conteúdo sobre a Copa. Mas eu tô em primeiro nessa competição entre os criadores, e paralelo a isso, eles estão nos conectando com marcas. Só que daí, claro, pra mim fazer hoje uma conexão com alguma marca, enfim, eu tenho que ser muito criterioso, porque, enfim, tem a questão do conflito de interesse, também não posso... por exemplo, ontem era um dia que, se eu fosse um criador de conteúdo, eu tinha que passar o dia todo soltando vídeo sobre o Neymar. Cara, o que eu fiz? Eu tinha alguma coisa preparada no dia anterior, soltei de manhã, pós-convocação, cheguei em casa, fiz mais algumas coisas e postei. Então, tem a minha estratégia agora, eu falei, bom, agora o meu perfil vai virar só Copa do Mundo. Virei a chave. Dar um tempo ali. Daqui até o dia, eu volto da Copa dia 10 de julho, até lá vai ser só Copa do Mundo. Depois que eu vou fazer, eu não sei. Ou de repente eu crio um canal aí de, sei lá, vou falar de futebol. Tu tá programado pra voltar dia 10, mas tu sabe que pode dar mais. Não, a minha programação, na verdade, era dia 8. Aí agora um amigo já me falou, cara, olha só, eu tenho os ingressos das quartas, que eu não tinha. Só que é condicional, né? Só vale se o Brasil passar. Tu quer? Porque eu não vou conseguir, a esposa dele tá grávida. Eu falei, cara, então é o seguinte, reserva pra mim aí. Já estiquei mais até o dia 10. Agora tá... E aí, seguinte, vamos ver como vai indo. Agora pode esticar mais, né? Tomara que estique, né? Tomara que estique. Até a final. Viver a Copa do Mundo, acho que... Quem não gosta de futebol, gosta de ver aquele ambiente, aquele clima. Ontem, se olhar, ontem foi uma loucura. Pra ver a convocação da seleção, acho que, não vou dizer todo mundo, mas boa parte da população parou. Assim, pegaram o Museu da Manhã, cheio de patrocínio, um show pra... Não, eu tava viciado em ver os vídeos das reações, né? Dos jogadores, das crianças. Eu tava esperando o Ney, que soltou hoje, né? Soltou dele hoje. Legal. Mas pra mim o Neymar tava convocado desde sempre. Não, eu também, cara, eu comprei a camisa essa nova, quando lançou eu comprei e botei Neymar dessa. Cara, eu falei, não tem como ele não ir. Não tem como. Então eu já também... Até é uma questão de negócio, não tem como ele não ir, né? Total. Viu que ele ontem já soltou 3 vídeos, eu acho. Sim, Red Bull, Puma, Mercado Livre Puma. E depois que ele foi convocado ali, às 18 horas, mais ou menos, mas tipo, eu tava olhando ali, umas 18h10, 15, o primeiro stories dele é... Da Puma? Não, da Blaze. Da Blaze. Já meteu, tá aqui o link, se cadastra, vamos pra aqui. Cara, sabe que achando que ele ia postar um vídeo, eu fiz um negócio que eu quero ver se eu consigo gravar hoje à noite um conteúdo sobre. Eu peguei ontem de manhã, tem um site que tu consegue ver a variação do preço dos ingressos pros jogos, por sites paralelos, né? Não na FIFA, assim, aqueles sites que vendem ingressos por fora. E aí de manhã eu peguei os 3 jogos do Brasil e printei quanto é que tava. Aí peguei hoje de manhã e tirei o mesmo print. Cara, os ingressos subiram. Claro, não é nada assim, era $1.000, virou 2.000. Mas sei lá, subiu $100. Todos os jogos. Por quê? Cara, peso, né? Uma questão de negócio, ele tava convocado desde sempre, não tem como. Cara, pra mim tava condicionado até em patrocínio de marcas ali, se o Neymar for... eu não digo no papel, mas acho que o João Adib deve chegar, se não levar o cara, como é que vai fazer? Imagina, se mede bem grandão, uma foto ele vai postar, pelo menos, que vai aparecer o Cimete. Sabe uma outra coisa que eu acho que de alguma maneira influenciou? Foi essa renovação do Ancelotti por mais um ciclo.
Daí, tipo assim, cara, leva o cara aqui, aí na próxima, cara, não vai ter encheção de saco. Na Aham. próxima tu faz o que tu quiser, né? São 4 anos, aí tu escolhe o teu, porque assim, cara, vamos lá, essa convocação, tá, ele testou ali, mas, cara, no final do dia, Tá, mas mesmo assim, o Neymar não tem como ficar fora. não tem como ficar, exatamente, Quem não tem vai, como ficar fora. quem vai segurar o rojão na hora que precisar vai ser ele. Vai ser Não, ele. não vai ter outro. Então assim, Esquece. pô, vai lá agora, se der ruim, quem vai levar a culpa? Neymar, Neymar, né? é. E aí tu vai ter 4 anos pra trabalhar tranquilo, sem estresse, sem encheção de saco, então acho que foram várias coisinhas que eles foram amarrando pra ser convocado. E ele mesmo falou, né? Ele falou Sim. que onde ia, os caras botavam pressão até o piloto do avião. Até piloto do avião, Então, foda. Ah, mas não tem como não botar pressão também. Mas eu queria voltar contigo num outro ponto ali da questão financeira. Hoje a população brasileira 80% endividada? 80% endividada, as pessoas sentem falta de dinheiro, nós não somos um país que é comum investir. Por que tu acha que o Brasil é um país grande, um país próspero, podemos dizer assim, e mesmo assim as pessoas, sei lá, acho que é 1% deve ter, acho que que investe, tem Consegue busca poupar, por né? investimentos. Por que tu acha que falta esse incentivo dentro da população brasileira? Cara, acho que é o que tu falou assim, a gente não tem base pra isso, né? Nós não somos ensinados na escola a lidar bem com dinheiro. Acho que a gente, na verdade, eu não digo nem só na base, acho que historicamente o brasileiro ele não lida bem com dinheiro, né? Assim como o brasileiro ele não lida bem com sucesso, ele também não lida bem com dinheiro. Então, assim, pô, muitas vezes é ruim tu falar o quanto tu ganha, né? Pô, tu pega os Estados Unidos, É o tempo inteiro. a conversa é o seguinte, quanto tu ganha, quanto tu isso quer aí. ganhar, qual vai ser teu bônus ano que vem. De alguma maneira, até no mercado financeiro, essa conversa, claro, um mercado que trabalha com isso, mas assim... Às vezes, até entre famílias, às vezes os caras não falam. Não, zero, assim, tu vê que eu, por exemplo, eu digo que eu tive uma educação financeira muito boa, no sentido de que eu fui ensinado que as coisas não eram tão fáceis, né? Eu vim de uma família que veio de uma situação, assim, bastante simples, né? Meu pai nasceu numa fazenda de café, a minha mãe também, uma condição muito simples, mas juntos eles conseguiram construir um bom patrimônio. Então eu digo, a minha irmã mais velha viveu a fase ruim e depois todo o crescimento. Eu peguei o final da fase ruim, já a fase um pouco boa. Minha irmã mais nova pegou a fase boa. Mas ainda quando eu peguei esse crescimento da fase boa, eles sempre me mostraram muito o valor das coisas. Então, pá, eu estudava num colégio bom, mas assim, nunca tive o tênis do ano, nunca tive o videogame do ano, era sempre, né, o uniforme, eu usava o uniforme das minhas irmãs. Pô, a galera lá no Cris era uniforme azul, eu tava no cinza ainda. Sim. Aí depois virou, sabe, o negócio não era tão fácil assim. Então, eu acho que falta um pouco disso, assim, falta a base na escola da gente ensinar o pessoal. Eu acho que falta a gente também, de alguma maneira, lidar melhor. Então, por exemplo, é um desafio muito grande que eu tenho hoje com as minhas filhas, de como que eu vou fazer elas terem esses mesmos valores que eu tive. Sendo que, pô, eu tenho uma condição boa hoje, né, talvez melhor do que meus pais tinham quando eu tinha a idade delas. Pô, o mundo é muito mais ativo, é muito mais informação para elas. Então, eu tenho tentado ao máximo mostrar o valor para elas das coisas através, assim, às vezes agora, pô, caso das figurinhas, né? A cabeça delas é só ir lá e Só pegar a comprar. figurinha e entregar. Falar, não, a gente vai comprar tanto, pega aqui um pouco do dinheiro de vocês, que eventualmente eu dou alguma coisa para elas, assim, por alguma coisa que elas fizeram, a gente vai lá e compra. Então, acho que o que a gente precisa fazer é uma educação muito forte de base e, assim, de alguma maneira, ter mais conversa sobre esse assunto. Porque eu acho que é muito difícil tu conversar. Cara, é difícil tu conversar com um amigo sobre dinheiro, de abrir números e tudo mais. Então, acho que precisa dessa formação na base para que um dia talvez isso seja um assunto que a gente possa sentar aqui na mesa e falar abertamente sobre as coisas. Eu sou da teoria que falta muito, não só um planejamento financeiro, mas uma organização financeira própria, né? E às vezes as pessoas têm, tipo, tô com fome, vou ali comer um salgado. Pô, é um dinheiro que depois traz de casa uma fruta. Vou almoçar fora. Pô, pode trazer marmita. E às vezes detalhezinhos assim que tu vê que hoje ainda nós comentávamos internamente, né? Tipo, pô, tem uma moça que vem limpar aqui o escritório 3 vezes por semana. Pô, mas a gente tá em, sei lá, 5 pessoas. Será que precisa realmente as 3? Não dá pra ser 2? Então, coisas que às vezes tu vai cortando um pouquinho, né? Eu tinha um amigo que dizia, gasto é que nem unha, tem que estar sempre cortando. Então, tu tem que estar sempre analisando as despesas. Às vezes é um pouquinho só que vira um monte. E uma coisa que eu me lembro, forte, né, em cabeça, eu trabalhei muitos anos na SLC Agrícola, na parte como contador. E aí um dia tava tendo uma reunião, encontro contábil. E aí vinha o pessoal das fazendas, vinha todo mundo aqui e tal, não sei o quê. E aí, na ocasião, a minha coordenadora tava mostrando os balanços ali e tal, não sei o quê, sobre conciliação das contas. Não sei o quê, papapá, não sei o quê. E quando tem essas diferencinhas, assim, de tipo 4 mil reais, pessoal, ajusta isso aqui pra despesa, pra gente não ficar carregando as contas bancárias. O que é 4 mil num resultado de 500 milhões? Gente, só levanta a mão atrás. Só se chega em 500 milhões juntando 4 mil por 4 mil. Sim, é verdade. É verdade. Então, tipo, às vezes são detalhezinhos que tu ajusta no planejamento financeiro, uma organização financeira. Que falta clareza para as pessoas, né? Cara, eu ia falar exatamente isso. Acho que do que tu trouxe, que é muito importante, é que as pessoas elas não veem o que tá acontecendo. Então, assim, talvez, por muito tempo eu também
dei muita aula sobre parte de finanças pessoais, assim, pessoas, inclusive tô fazendo uma mentoria agora com um rapaz ali, enfim, tá começando a vida adulta agora. Cara, minimamente tu fazer a coisa mais simples de todas, que é tu pegar um papel, ou que seja uma planilha, e anotar. Cara, isso assim, eu faço isso desde que eu tava no banco, que eu entrei no banco com 18 anos. Eu passei agora por um momento ali, ano passado, foi um ano onde eu gastei muito, assim, foi o ano que eu mais gastei, porque eu casei e comprei apartamento no mesmo ano. Então, assim, cara, foi dinheiro, assim, que chega... Você já casaram, não, mas no final do casamento ali é pix pra tudo que é lado, e aí tu fica naquela, mas vai, se não botar, e vai faltar isso. Então, assim, foi um momento, eu chamei minha esposa depois pra olhar só, eu preciso me reorganizar aqui. Vamos começar, vamos olhar a questão ali de jantas, que a gente comia muito fora, vamos dar uma segurada nisso. Assim, são ajustes que, pô, tu entra num ritmo, por exemplo, a gente comia fora o tempo todo. Quando a gente não tava gastando, né, muito dinheiro nas outras coisas. Então, pô, teve um gasto, agora a gente precisa dar uma segurada aqui, pô, tem Copa ano que vem, tem, pô, né, lá na frente, eventualmente, vamos engravidar. Então, assim, a gente tem que dar uns ajustes, só que, assim, falta essa consciência de, tá, beleza, aonde que tá indo, né? Perdi o controle, deixa eu voltar um passo aqui e voltar a desenhar. Mas é muito da educação, né, da clareza, porque é que nem o Pedro falou da senhora que faz a limpeza, né? Essas pessoas que fazem limpeza, enfim, elas fazem diária. Aí, tu, fulaninha, você quer que eu pague diária ou tu quer que eu pague no mês? Né? Não, me paga todos os dias que eu venho. Tá, saiu dali e já gastou. Que pena, né? Tipo assim, daí saiu dali, porque daí eu passo lá no mercadinho. Que pena, porque já pagou mais caro no mercadinho. Aí chega no final do dia não tem dinheiro em casa. Mas sabe que a minha mãe esse tempo chamou também uma diarista e a pergunta dela se tinha alguma padaria perto que ela podia passar pra comprar o café da manhã. Porra! Traz de casa? Pô, toma em casa, não precisa nem trazer, come em casa, aí tu vai pegar na rua. Mas falta clareza, né? E eu acho que, assim, ó, pra mim a palavra é organização. Eu passei por isso também. Ano passado, eu comprei 2 apartamentos, mobilei 2 apartamentos, e aí caralho, onde é que tá indo o dinheiro? Não é possível. E eu falei, não, mas o imóvel já tava planejado, isso aqui, onde que tá? Aí tu para pra olhar, pô, é toda hora restaurante. É que tu manteve tudo igual, todo o resto igual, né? Não pode, tem que dar uma diminuída aí. Pô, tu tem que cortar. Então, acho que e hoje existem muitos aplicativos, né? Onde tu consegue colocar... Consegue fazer. Bom, o próprio AI, né? Pode jogar ali e criar um agente. Diz aonde que tá indo, depois tu consegue analisar. Só que o ponto é, quem que vai parar, vai deixar o TikTok pra ir analisar onde tá botando dinheiro. Então falta muita clareza das pessoas. Não tem... Mas tu acha que um público financeiramente um pouco mais alto, tu acha que ele já tem uma clareza, um conhecimento? Ou só tem dinheiro? Cara, muitas vezes, olha que engraçado isso, muitas vezes só tem dinheiro, e por isso que eu digo assim, eu acho que a nossa profissão ali, enquanto assessor de investimentos, um lado muito legal dela é o educacional. Porque, pô, muitas vezes tu pega, por exemplo, um empresário super bem sucedido, um cara que construiu um baita de um patrimônio, mas que por ele ter botado tanto tempo no negócio dele, ele não teve tempo de olhar para esse lado, né? E, pô, muitas vezes a maioria, né? a rentabilidade não tá o ideal, às vezes ele não tem a proteção que ele precisa para esse patrimônio, ele construiu um baita de um patrimônio, mas não se preocupou em proteger, não pensou de repente na sucessão. Então a gente acaba tendo um poder muito grande até de educar essas pessoas. Daí, claro, chega num nível ali que você tá ganhando muito que tu não consegue nem gastar o que tu já juntou. Mas acho que existe também nessa classe do pessoal que ao longo do tempo conseguiu fazer grandes fortunas, também tem um lado educacional que é bem importante. Aí acho que entra muito bem essa figura do assessor, do consultor, do planejador, de mostrar muitas vezes que tem ali algumas coisas que podem botar em risco todo o patrimônio dele. Se não todo, uma boa parte. E é comum, né? Só que eu ainda tenho... Eu imagino, na verdade, quando tu chega pra esse cara que construiu um grande patrimônio, diz, ó, tá top, mas dá pra nós melhorar um pouquinho, fazer assim, aquela confiança, tipo, tá, mas esse cara... Tem que construir, tem que entender que tu não vai poder chegar e daqui a pouco dar toda a real. Tu vai ter que pegar, tu vai ter que ouvir. Até hoje a gente tava falando sobre isso, né? Hoje pelo menos meu sócio falou assim, não, esse meu cliente acha que vai cair um meteoro na Terra e tudo vai se acabar. Então, pô, às vezes tu vai ter que ouvir o cara, dar toda a teoria da conspiração que ele tem na cabeça dele, e eventualmente dizer que tu concorda com algumas partes, mas aí também, né, levar o teu contraponto ali e tentar mostrar para ele que, porque eventualmente tem um caminho para proteger caso caia um meteoro na Terra. Né? Então, o nosso trabalho às vezes é esse, assim, é meio que ouvir, ser um pouco também psicólogo, e aí depois, de alguma maneira, mostrar que... E hoje, tá muito... as pessoas falam muito em dolarizar, mandar dinheiro do dólar. Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, eu acho que é importante. Acho que, assim, não acho que todo mundo deva fazer simplesmente por fazer. Acho que não é o caminho, mas eu acho que, assim, historicamente é algo que faz sentido, né? Seja para quem eventualmente, costuma viajar todos os anos para o exterior, acho que para quem já tem um patrimônio de certa forma, assim,
relevante, eu acho que para esse faz sentido sim. Eu acho que ter uma proteção lá fora e tu fazer isso ao longo do tempo, historicamente, é positivo para quem tá fazendo. Mas eu não gosto do papo de que, pô, qualquer um que sentar na tua mesa, tu vai falar sobre isso. Acho que parte de tu, pô, beleza, vamos entender aqui, vamos ver se a pessoa minimamente tem condições de ter uma conta lá fora, se ela tem um entendimento, porque eu acho que tem muito disso, assim, as pessoas, às vezes, elas mandam dinheiro para fora e a cabeça delas continua irreal. Ela fica falando, não, mas o dólar tava tanto, agora o dólar tá tanto. Cara, esquece, tu mandou o dinheiro lá para fora, acabou, não é mais real, é dólar. É o que tá rendendo lá, normalmente é uma carteira muito mais, assim, estratégica do que qualquer coisa de querer ganhar uma rentabilidade muito alta. Então, normalmente o cliente que a gente faz isso é um cliente que já tem uma condição melhor de patrimônio e também já tem um entendimento disso, porque também daqui a pouco tu mandar pro cara ficar fazendo cálculo todo dia e daqui a pouco o cara precisa daquele dinheiro. E aí vai precisar de volta. Então, assim, aí não faz nenhum sentido. sentido. Então, eu acho que sim, o nosso cliente hoje, médio, é um cliente que tem condições, e normalmente a gente tem essa orientação, mas tem casos que a gente explica, e entende que pro cliente não vai fazer sentido, porque eu acho que tem muito disso, né? O mercado financeiro como um todo, a gente pensa muito no número, né? A gente é muito, beleza, fechou a conta aqui, é isso aqui. Mas tem muita coisa que é psicologia financeira, como eu falei antes. Então, assim, aquela velha história, é melhor tu financiar ou tu comprar uma casa, né? Ou tu alugar, ou tu comprar ter a tua casa própria. Cara, depende. Talvez para uma pessoa, ter uma casa é a maior segurança que possa existir, que vai ajudar ela a tomar as decisões melhor. Tem que comprar. Para outra pessoa não vai fazer diferença nenhuma. Então, de repente, aluga e mantém esse dinheiro lá em liquidez para fazer algum outro negócio. Então, acho que assim, entender caso a caso e ver se daqui a pouco tu não tá levando o problema para a vida do cara. Daqui a pouco o cara tá super tranquilo, a carteira dele tá rendendo bem, aí tu inventou de falar de investimento offshore pro cara, o cara mandou um dinheiro e, cara, tu arranjou um problema. O cara vai te ligar todo dia que o dólar tá caindo, que, sei lá, o Trump tá entrando em guerra, e tu criou um problema que não precisava. E tu acha que investir, todo mundo deveria investir ou só aquela pessoa que já tá estabilizada de patrimônio, já tá... Cara, eu acho que todo mundo deveria minimamente, assim, começar com o menor valor que fosse para tu começar a entender essa questão, né, de tu ter uma reserva, porque assim, acho que todo investimento ele parte de tu ter uma reserva financeira de segurança, né? E eu acho que, pô, a pandemia ali foi talvez um grande marco para isso, porque a gente sempre falou, né, é importante que tu tenha uma proteção para ter pelo menos 6 meses para se acontecer alguma coisa. Só que ninguém parava para pensar que poderia acontecer alguma coisa que realmente parasse tudo. Parasse tudo. Cara, a gente teve a pandemia que parou, em alguns casos não foi 6 meses, em alguns casos foi 1 ano e meio, sei lá. E as pessoas ficaram sem renda de fato. Então, acho que tudo parte de tu minimamente conseguir primeiro montar uma reserva ali que cumpra 6 meses minimamente das tuas despesas. Porque eu acredito muito que, cara, a questão de tu ter ou não dinheiro, aquela velha máxima, né? O dinheiro traz felicidade ou não traz felicidade. Eu acho que o dinheiro, ele traz tranquilidade para te tomar as melhores decisões. Então, quando tu tem minimamente, e eu não estou dizendo do tamanho do dinheiro, então, assim, tu tem hoje uma reserva de 6 meses que garante as tuas despesas, tu consegue eventualmente falar, pô, será que esse emprego que estão me oferecendo é melhor mesmo? Ou será que eu só estou olhando no curto prazo? E tu foi a prova prática, né? Exatamente. Tu tinha 1 ano de fôlego para tu poder focar no teu negócio. Foi o que me permitiu. Se eu tivesse, de repente, saído lá do banco devendo, apavorado, cara, com a primeira proposta que aparecesse para mim, sei lá, que tivesse um upfront na frente bom, eu ia aceitar. E assim, não estaria preocupado com o que vem depois. Eu converso muito hoje com profissionais, eu faço a parte de expansão da GT, então eu converso muito com profissionais do mercado. E, cara, assim, me deparo muito com profissionais que falaram com a concorrência e vêm assim, cara, mas pô, lá me ofereceram aqui um upfront de tanto. Falei, cara, beleza, sei que é assim que funciona mesmo, agora assim, tu já entendeu o que significa esse upfront que tu vai pegar? Cara, tá vendendo alma pro diabo. Assim, no limite é o que tu tá fazendo. Vão ser 2 anos onde os caras vão... Vai ser muito pior de onde tu tá hoje. Sim. Beleza, tu vai botar uma grana grande no bolso agora, mas a cobrança que vai vir, que vai virar a tua vida daqui a 2 anos, e pós 2 anos, o que tu vai fazer? Pô, tu vai levar teus clientes pra lá. Daqui a 2 anos, se tu não cumprir isso aqui, os caras vão estopar teu contrato e os clientes ficam com eles. Então eu tento mostrar pro pessoal que assim, cara, não é o... Não Esse é o maior dinheiro. erro que tu vê das pessoas que querem fazer uma transição de carreira? Muito. Acho que é assim, não... Você não entender ou não considerar de que, cara, quanto mais tu tá recebendo dinheiro na frente, mais a pessoa que tá te oferecendo vai ter controle sobre ti. Sim. E a nossa história, ela mostra isso. Eu falei pra vocês, a gente começou numa corretora menor, que era a Guide. Por quê? Cara, quando a gente saiu do Bradesco, a gente procurou a corretora XP, que era quem tava... Ela não era o que era hoje, ela era muito menor que ela é hoje, mas ela tava dando a primeira rampada dela. E a XP falou o seguinte, cara, pega a melhor sala de Porto Alegre, a gente vai dar dinheiro, a gente bota os melhores móveis pra vocês, e a gente se olhou e falou assim, cara, peraí, por que os caras vão fazer isso? A gente não tem nada, a gente tem aquela coisa, tem um sonho, né? E aí, cara, a gente com o sentimento, cara, a gente tá indo pra um outro Bradesco. A gente tá saindo do Bradesco pra ganhar autonomia. E a gente vai pra um ambiente que é muito mais enfeitado, mas que no final do dia os caras vão ter um controle sobre nós. E aí a gente decidiu a Guide, que era o seguinte, cara, venham pra cá, a gente dá aqui a plataforma.
se vocês entregarem tais objetivos, a gente paga vocês um bônus. Cara, isso aqui para nós parece mais justo. Porque nossa preocupação era muito de não ter que colocar a faca no pescoço de ninguém. Sim. Era chegar aqui e falar, olha só, sair do banco, pô, vocês são meus clientes, pô, gostaria muito de ter vocês com a gente no próximo passo, e vocês decidirem. Não falar, olha só, cara, assim, a gente precisa que vocês vão comigo, pelo amor de Deus, eu tô com uma dívida lá com a corretora. Então, assim, eu acho que essa preparação, talvez um dos sucessos que a gente teve na GT, foi ter se organizado financeiramente para ter uma base, para poder ir para uma corretora menor, para talvez o fluxo ser um pouco menor na hora de trazer os clientes. Mais lento, mas da maneira tranquilo. que é tranquila, exatamente. Sim. E como que é para ti conciliar hoje a vida de CEO da GT, corrido pra caramba, com a família, os filhos? Tem uma filha, difícil. né? Tenho 2 filhas. 2 filhas, como é que é? Ela sente falta do pai em casa? Como é que é? Cara, eu vou dizer assim, ó, eu separado, né? Então, assim, eu fico com elas nas quartas-feiras à noite e a cada final de semana um sim, um não. Então, eu tento ao máximo estar presente e eu acho que eu consigo cumprir muito bem isso, dado que eu moro a 60 quilômetros dela, né? Elas moram em 2 irmãos, eu moro aqui em Porto Alegre. Então, na minha infância, eu não tive meu pai tão presente. Porque meu pai, como eu falei, foi executivo do banco. E talvez isso por muito tempo foi algo que eu fiquei pensando, né? Puta, mas meu pai não estava presente nas coisas e tal. Mas hoje eu entendo que, cara, meu pai não tinha outra opção. O cara saiu de uma fazenda de café, chegou à diretoria executiva do banco. Então, assim, pra ele deu a vida aquilo ali. Sim. E foi o que nos permitiu ter tudo que eu falei pra vocês ali de evolução da nossa família. Eu, de certa forma, então já tive uma base, animal, né? Então, assim, já consegui sair na frente de muitas outras pessoas. E eu sempre cuidei para estar o mais presente possível com elas. Mesmo hoje, então, sendo separado, que isso limita bastante a parte. Mas eu sempre digo que hoje, mesmo vendo elas 2 vezes na semana, eu sou muito mais presente, eu tenho muito mais tempo de qualidade do que quando eu morava com elas, quando eu era casado. Porque, cara, era uma outra situação, eu não tinha também, talvez, esse entendimento, eu colocava muito mais energia quando eu tava no trabalho. Na verdade, eu não sabia dividir bem essa energia. Então, hoje, por exemplo, nas quartas-feiras, é um dia que eu saio mais cedo do escritório. Eu saio às 4 daqui, pra chegar às 5h15 lá, pra 5h20 eu pegar elas na escola. Aí eu fico lá com elas, durmo, levo na escola no outro dia, e quinta é um dia que eu chego mais tarde aqui, porque eu faço questão de levar elas na escola. Sim. Final de semana com elas aqui, cara, final de semana com elas aqui. Assim, dificilmente eu deixo ela com meus pais, por exemplo, a não ser que eu tenha alguma coisa muito importante pra, deixar com meus pais. Senão, é o tempo todo comigo. Então, é muito difícil, né? Assim, de equilibrar, assim, aquela coisa. Você nunca consegue equilibrar tudo. Sim. Então, sempre em algum momento da tua vida, alguma coisinha tu vai ter que deixar um pouco de lado. E quando elas nasceram, eu sempre digo, eu deixei coisas de lado. Eu jogava futebol, cara, eu era viciado em futebol. Jogava 5 futebol na semana. Cara, faz 8 anos que eu não jogo futebol. Nunca mais joguei. Então foi uma coisa que eu tive que tirar pra poder... jogo do Grêmio. Cara, eu vou um jogo do Grêmio a cada, sei lá, ano por ano, praticamente. Sim. Sou sócio desde que eu comecei a trabalhar. Mas a minha carteirinha faz anos que eu não vejo. Por quê? Cara, foi uma outra escolha que eu fiz que, não consigo mais ir em jogos. Sim. Então, assim, a gente vai tendo que abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? Prioridades, né? São prioridades, com certeza. Faz parte, né? Abdicar de algumas coisas. É o triângulo, né? É dinheiro, saúde e família. Dinheiro, saúde e família. Tá bom? A saúde, normalmente, o cara acaba deixando um pouquinho mais pra baixo, né? Tô vendo. Mas é normal. O cara, quando começou o negócio, tu tava focado no seu trabalho, tua família... Aí chega uma hora, cara, hoje foi um dia que eu falei pra vocês, eu tirei amanhã pra fazer um check-up. Cara, cada 2 anos eu vou lá, paro, então, assim, fiquei, sei lá, das 7 da manhã até as 11, lá na Santa Casa, fazendo tudo que era tipo de exame. Até pra poder viajar, né, tipo, ir lá pro Hexa mais tranquilo. Não, poder curtir pra não dar um ataque cardíaco na final, né? Exatamente. Gol do Neymar. A parte de presidencial, eleições, atrapalha muito no negócio? Cara, não digo de que atrapalha, mas traz muita volatilidade, né? Então, o ano de eleição normalmente é um ano onde o mercado é muito volátil. Tem cliente que gosta, né? Então, assim, tem cliente que a volatilidade que movimenta o mercado e traz oportunidades. Tem clientes que acabam ficando um pouco mais de fora, assim, não querem mexer muito, acabam querendo esperar. Então, assim, esse momento agora o pessoal ainda tá se movimentando. Mas vai chegar ali, acho que até, de repente, passando Copa do Mundo, vai chegar um momento que algumas pessoas meio que travam. Não vou fazer nada até que a eleição aconteça. Enquanto tem outras... Ainda mais essa eleição que a gente não sabe muito bem ainda como as coisas vão ser. Então, cara, é um ano que é complicado. Sabe que pro nosso mercado, juros altos atrapalha mais do que, por exemplo, uma eleição. Porque o juros alto, de certa forma, ele deixa o cliente muito confortável. Então, ele às vezes está lá no banco, não necessariamente está com uma boa alocação, não está com toda a carteira dele de uma maneira bem organizada. Tá bom pra ele. Rendendo, sei lá, 14 por ano e tá tudo certo e não vou mexer. Quando tá, sei lá, 7, 8, aí o cara já começa a se incomodar. Não, mas peraí, minha rentabilidade não dá. E por que tu acha que o brasileiro tem a mentalidade do 1%? Cara,
acho que isso foi criado... Se a gente Né? pega... Pelo Tá menos bom. 1% talvez tá bom. Mas se a gente pega uma foto do Plano Real, desde que foi instituído o Plano Real, a nossa taxa média de juros, ela é de 2 dígitos, né? Então, assim, historicamente, Vai dar 1%. vai dar 1%, assim, claro, se tiver 12 e pouquinho, Sim. vai dar 1%. Mas, de alguma maneira, se criou essa... E tu sabe, cara, que muitas vezes o cliente nem quer isso. É uma coisa que a gente tem tentado também levar, às vezes, para os assessores que são mais júniores, que muitas vezes a gente quer pensar com a cabeça do cliente e a gente não vive a vida do cliente. Sim. Então, às vezes, a gente quer entregar até mais do que ele precisa, do que ele quer. Né? Então, assim, eu sempre falo, cara, entende o que o cara quer. Se o cara quer, sei lá, 100% CDI, entrega Tá tudo 100% CDI. Não vai tentar uma idade de herói entregar 110, porque não vai mudar nada, assim. Também é coisa que o mercado te ensina, né? Se tu acertar uma grande porrada, o cara não vai te agradecer. Ele vai achar legal. Agora, se tu der uma pisadinha de bola desse tamanho, o resto da vida ele vai lembrar da tua pisada de bola. Então, assim, cara, faz o básico, faz o simples, entrega o que o cliente quer e tá tudo certo, claro, né? Tenta entender o tudo, às vezes tenta mostrar pra ele se ele não tá enxergando alguma coisa, mas no final do dia, cara, faz Entrega o que tem que ter feito, exatamente. Feijão com arroz e deu. A gente se caminhando pro final, qual é a tua visão futura do mercado? Cara, o mercado, assim, eu penso que o mercado ele vai se consolidar muito, acho que um pouco daquilo que a gente falou, assim, acho que ainda vai acontecer muita fusão, assim, a gente vai ver grandes movimentos em relação aos escritórios. Desculpa, só um parênteses. Grandes fusões pelo motivo do cara lá atrás ter tomado um tiro. E eu acho que as duas coisas, eu acho que vão passar a ter fusões estratégicas, assim, eventualmente fusões de escritórios que estão em regiões diferentes, mas eu acho que tende para esse lado, assim, eu vejo cada vez menos operações começando, né, assim, historicamente se a gente pegar, talvez seja um momento onde esteja menos abrindo escritórios novos, até porque a régua hoje para te abrir tá muito alta, então assim, um XP, um BTG hoje não pegam, sei lá, 3 caras do Bradesco que tinham só um sonho na cabeça, que não tinham nenhum business plan desenhado. Então hoje, pô, tem que ter todo um business plan estruturado e tudo mais. Então acho que não entra mais tanto player no mercado. De outro lado, eu acho que vai ter uma parte de consolidação por escritórios que não fecha a conta e um dia vão ter que entregar essa operação. E por outro, acho que coisas mais estratégicas. Então eu vejo que vai ter uma consolidação muito grande. Eu acho que também vai caminhar para o profissional ele ser só um. Né? Então, assim, hoje tem toda uma briga. O consultor de investimentos, tem o planejador financeiro, tem o assessor de investimentos. Então, acho que já tiveram várias mudanças que estão levando para esse caminho. E eu acho que ele na frente vai ser uma figura só que vai, de certa forma, poder atender o tipo de cliente que for ou a demanda que for. E para aquele cara que está querendo entrar no mercado, começar? Ou para que tu foca muito também naquele cara que tá querendo fazer a migração, né, do banco. Cara, eu acho que é um caminho muito bom, né? Seja, assim, acho que para empreender e começar um negócio do zero, cara, eu acho que já é mais complicado, assim, não é mais tão fácil, não querendo desencorajar ninguém, mas eu acho que, pô, se daqui a pouco tu tiver sócios complementares, tu ter ali minimamente uma base de clientes que tu entende, que são fiéis a ti, talvez seja um caminho, mas é claro, vai ser muito mais difícil do que foi para mim lá, tu vai ter que trazer todo um business plan, vai ter que mostrar para os bancos, vai ter todo um contrato ali estruturado para que se nada der certo, tu vai sair prejudicado. Então eu acho que um caminho hoje muito mais natural para um profissional que vai fazer essa migração é buscar um escritório que esteja alinhado com a tua forma de pensar. Eu acho que a gente tem hoje vários negócios muito bons, e aí vamos pegar 2 exemplos de negócios bons que são diferentes. Faz Capital, o Lucas Lucas e o Taiguara são grandes amigos, a gente teve lá atrás, eles eram guide também no início. Então a gente, enfim, criou uma conexão, uma amizade muito grande. São escritórios completamente diferentes, com cabeças diferentes, mas com pessoas que têm uma boa cabeça, que têm um bom coração por trás. Então, assim, vai chegar o cara que vai se identificar muito mais com o Lucas, com o Taiguara, com a maneira que eles têm de fazer negócio. Vai chegar um cara que vai se identificar muito mais com a maneira da GT fazer negócio. E tá tudo certo. Então, assim, para a pessoa que quer fazer essa migração, acho que o primeiro passo é tu primeiro te preparar, né? Como eu falei, acho que a gente nunca tá pronto, mas minimamente a gente tá preparado. Acho que tem alguns pilares que são importantes. Então, pô, a parte do pilar financeiro. Então, tu ter minimamente ali uma segurança para te poder tomar a decisão, não pensando só no dinheiro, mas de fato de tu estar onde tu quer. Conhecer o lugar, então assim, conversar com os sócios, entender quem são as pessoas que estão por trás daquele negócio. Tudo também trabalhar a tua marca pessoal, é algo que eu acredito muito, e acho que até essa questão hoje que eu faço ali da Copa, de alguma maneira, cara, é a minha marca pessoal que está sendo vista. Né? É por Copa, não é por Copa, cara, é a minha marca pessoal. O cara minimamente ele vai parar, e já tem acontecido isso. Tá, mas quem é o Rodrigo? Quem é esse cara que faz esses vídeos legais? Ele tem uma empresa de investimento, puta, tô precisando investir. De alguma maneira Ou tem muita gente que leva pelo lado, tipo, esse cara aqui só pode ser rico, tá comendo nas Copas do Mundo. Aí vai lá, o que esse cara fala? Não, esse cara tem aqui, da GT e tal, e de um momento ou outro fala Então, acho que assim, se preparar para fazer esse movimento. Acho que nada, assim, a gente não pode. A gente tem que tomar aquele cuidado, né? De não ficar adiando as coisas e nunca fazer, né? Mas também não fazer. Exatamente, também não fazer de qualquer jeito. Minimamente, tu te preparar para isso. Legal. Boa. Muito obrigado pelo convite, nosso baita bate-papo. Muito rápido. Passa rápido, né? Já deu mais de hora. Boa, parabéns pelo teu negócio. Esperamos que mantenha por sucesso por muito tempo. Você Sucesso gostou, então. O projeto da Copa também, né?
Que seja Mas eu- coroado. trago o Hexa. Seja coroado. Minimamente. Com gol do Ney. Aí eu sonho. Muito obrigado. Deixe de seguir, compartilhar o nosso perfil. Tá aqui na descrição também o perfil também do Rodrigo, também o nosso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.